Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 1º de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 705 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 10 a 12 do livro do profeta Jeremias. O capítulo 10 encerra um ciclo de profecias, um oráculo que começa lá no capítulo 10, como nós dissemos a você anteriormente, e que é o segundo ciclo de oráculos no livro. Cada um desses oráculos começa com uma expressão equivalente a essa que nós encontramos no início do capítulo 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. É uma fórmula introdutória assim que você encontra na abertura do capítulo 2 e uma fórmula assim que você vai encontrar na abertura do capítulo 11. O segundo ciclo de palavras, o segundo oráculo aqui, falou a respeito da aliança, da idolatria, da injustiça social, de que a mera multiplicação de sacrifícios não era o que Deus queria de fato um coração voltado para Ele, que Deus avisou isso através dos profetas, e que agora Judá, que rejeitou a disciplina de Deus, seria rejeitado por Deus, que Deus já decretou o perecimento deste povo. Nós vimos o sofrimento do profeta em relação a esse anúncio, e a ideia de que a única coisa em que alguém poderia de fato se agarrar para dizer esta é a minha segurança seria o conhecimento de Deus. Assim nós terminamos o capítulo 9 ontem, e hoje nós chegamos ao capítulo 10, que é a parte final deste segundo oráculo do livro. Neste capítulo 10 nós vemos um contraste entre Deus e os ídolos. Quando Deus mostra que qualquer outra coisa, ele já tinha falado um pouco disso no capítulo 9, qualquer outra coisa que a pessoa tente usar para nela se segurar, seja as nações vizinhas, seja o seu dinheiro, seja a sua fama, seja a sua sabedoria, sejam seus ídolos, nada disso de fato poderá livrá-lo. O refúgio do povo de Deus está única e tão somente no Senhor. Então, o capítulo 10 faz um contraste entre Deus, o verdadeiro Deus de Israel, e os ídolos. E você já viu um contraste deste muito bem feito e com grande extensão de detalhes lá no livro do profeta Isaías, isso mesmo. Então, lá nos capítulos 41, 42, 43, até 45, você vai ver muitas dessas coisas. E aí então você vê até a linguagem de Jeremias muito semelhante àquilo que Isaías já nos ensinou. No verso 4, por exemplo, nós vemos o ídolo sendo fixado com pregos e martelos para que não oscile. Essa linguagem está lá em Isaías 41, 7. Tá certo? Lá no verso 12 você vê que Deus, ao contrário dos ídolos, ele estendeu os céus. Isaías usa muito isso, por exemplo, lá no capítulo 40, verso 22. Então, o Deus de Jacó, o Deus de Israel é incomparável. Tá certo? E o verso 16 nos lembra disso. Não é semelhante a estas coisas, a estas obras, essas imagens que são apenas vaidade, são obra ridícula. Não é semelhante a estas coisas aquele que é a porção de Jacó. Ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Verso 16 do capítulo 10. Muito claro para nós esse contraste. Esse assunto também não é novidade, você já o conhece. A partir do verso 17 do capítulo 10, nós temos um lamento sobre a desolação de Judá. Nós vamos ver Jeremias lamentando bastante isso. E nesta parte aqui da profecia, Jeremias está dizendo, tira do chão a tua trouxa, ou seja, coloca nas costas a sua mala, porque você vai andar em direção ao cativeiro. Diz a parte final do verso 18, arrojarei para fora os moradores da terra, expulsarei vocês de Jerusalém, como já tinha dito lá no capítulo 7, vocês agora vão para o exílio. Verso 20, a minha tenda foi destruída, ou seja, a casa em que eu morava agora não existe mais, porque os inimigos a destruíram. Então há um lamento aqui por conta do que está acontecendo, prestes a acontecer com o reino de Judá. Jeremias pede a Deus que o castigo venha, mas que venha na medida justa. O verso 24 diz, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. E no verso 25, ele volta a apelar a um conceito que já nos foi apresentado desde Isaías, Abacuque falou nele, a ideia de que os ímpios, que serão um instrumento de Deus para a disciplina do seu povo, que eles recebam a ira final de Deus, porque eles na verdade rejeitam a Deus para sempre, eles não são o povo sobre quem Deus derramou a sua misericórdia. E é assim que no verso 25 do capítulo 10, Jeremias fala, derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó,
devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Bom, o que vemos então no final do oráculo que se encerra aqui no capítulo 10? O contraste entre Deus e os ídolos, ídolos que são fixados com pregos, com martelos, que não são nada comparados ao Senhor que estendeu os céus, que é a porção de Jacó, o Senhor dos exércitos, e a realidade do exílio para aqueles que confiaram nos ídolos. Eles têm que colocar trouxa nas costas, sair da terra, porque a sua tenda foi destruída. Jeremias clama para que Deus castigue sim, mas em justa medida. E se lembre que Israel, que Judá agora é o seu povo e que na verdade as nações sobre quem Deus estará perpetuamente mostrando a sua ira e o seu juízo são as nações que o rejeitam. Pois bem, assim terminamos o segundo ciclo aqui de profecias e vamos para o terceiro, que se inicia no capítulo 11 e vai até o capítulo 13. Mais uma vez a fórmula introdutória, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. E nesta abertura do capítulo 11, o que nós temos é a constatação da parte de Deus de que o povo de Judá quebrou a aliança. Esse é um tema muito importante para Jeremias, a aliança. Deus estará executando as maldições da aliança lá de Deuteronômio capítulo 28. E se você não conhece isso, eu sugiro a você que veja o capítulo 28 de Deuteronômio, o vídeo sobre ele, para você ter uma ideia de quais eram as condições do pacto que Deus fez com o seu povo. A obediência recebe bênção, a desobediência recebe maldição. Esse é o Deus de Israel, desde os tempos antigos. Desde por volta de 1440 a.C., quando este pacto foi celebrado, até agora, por volta do ano 600 a.C. Então você vê que por séculos, quase 9 séculos, a palavra de Deus não se mudou nada. E o que temos aqui é Deus, como diz o verso 8, fazendo cair sobre o povo todas as ameaças da aliança, que Deus mandou cumprir, mas o povo não cumpriu. Nós vamos voltar muito aqui a Deuteronômio 28, mas para dar um exemplo simples. No verso 12, a ideia de que os habitantes de Judá vão aos deuses a quem eles queimaram incenso e não serão ouvidos, isso está lembrado lá no cântico que Moisés ensinou ao povo de Israel depois de ter celebrado a aliança. Veja lá Deuteronômio 32, versos 37 e 38. Você vai ver que Moisés mandou o povo cantar. Se vocês buscarem outros deuses, quando o negócio apertar, quando o juízo de Deus vier, esses deuses não vão livrar vocês. E é exatamente essa a ideia aqui. Então, no verso 14, Jeremias recebe instrução para não orar por este povo, porque Deus agora vai cobrar as consequências da sua desobediência. Esse é o assunto até o verso 17. E a partir do verso 18, nós temos agora um relato biográfico de Jeremias. Ele para de fazer proclamação profética, de se dirigir ao povo e começa a nos contar alguma coisa do que aconteceu com ele. E em suma, no relato que vai aqui do verso 18 do capítulo 11 até o verso 6 do capítulo 12, em 2 blocos diferentes, Jeremias está nos contando que ele foi rejeitado por sua família, que a sua mensagem o tornou impopular, que as pessoas mandavam ele não profetizar, porque não gostavam de ouvir o que ele tinha para dizer em nome do Senhor. Então, o verso 19 é muito claro. Eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Tá certo? E o que queriam fazer com Jeremias, diz o verso 19? Fazer com que não houvesse mais memória do seu nome. Queriam matá-lo e acabar com a história dele, de forma que não tendo descendência, não tendo ninguém para defender o que ele fez no seu tempo, ele fosse completamente esquecido, o que era uma grande maldição conforme o pensamento judaico da época. Mas, como eles fariam isso? Primeiro mandando Jeremias se calar. Não profetizeis em o nome do Senhor, diz a ordem que ele recebe aqui no verso 21. E depois tentando matá-lo e eliminá-lo da terra dos viventes, como você vai perceber na leitura do texto. A promessa de Deus é que isso não vai acontecer, que Deus vai punir aqueles que querem se livrar de Jeremias, e como o princípio da retribuição, que você já deve conhecer a essas alturas, bem estipula, o verso 23 diz, e não haverá deles resto nenhum, ou seja, eles é que vão ficar sem memória, e não você. De fato, 30 séculos depois, 26 séculos depois, nós estamos lendo sobre Jeremias, mas não sabemos o nome dessas pessoas que tramaram contra ele. Bom, esse trecho do verso 18 até o verso 23 do capítulo 11 costuma ser conhecido como a primeira confissão de Jeremias, um primeiro desabafo dele. Depois do verso 1 do capítulo 12 até o verso 6,
nós vamos ter o segundo desabafo, a segunda confissão de Jeremias, onde nós vemos Jeremias numa atitude semelhante à de Abacuque, semelhante à de Asaf no Salmo 73. Deus, eu estou te seguindo, eu estou fazendo o que o Senhor está mandando, mas tem gente querendo me matar, e tem muita gente fazendo coisa errada e parece que está dando tudo certo para eles. É isso mesmo? É assim a vida? Então, numa atitude semelhante ao texto do Salmo 73, ou ao texto do profeta Abacuque, Jeremias se queixa para Deus. E então diz, o caminho dos perversos prospera. O Senhor os plantou e eles deitam raízes. E aqui Jeremias faz um contraste com o Salmo 1, que o justo é plantado como uma árvore junto à ribeira de águas. Ele faz uma certa acusação a Deus. O Senhor que plantou o ímpio e eles é que estão crescendo. Tá certo? Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? E aí então Jeremias nos mostra mais uma ideia aqui que é muito comum nos profetas. Por conta da maldade dos líderes, até a natureza sofre. A gente vê coisas semelhantes lá em Oséias capítulo 4, verso 3, por exemplo. E esse aqui pode ser até mesmo o prenúncio de uma seca sobre a qual Jeremias vai comentar lá no capítulo 14, verso 1, texto que nós leremos amanhã, se Deus nos permitir. Mas a resposta de Deus para Jeremias é mais surpreendente. Jeremias se queixa, Deus, os ímpios estão prosperando, Deus estão querendo me matar. Ele deu uma primeira resposta aqui, não vão apagar o teu nome, eles é que vão ser esquecidos. Mas Jeremias ainda se queixa, talvez num outro momento, e diz, Deus, até a natureza está sofrendo. E Deus responde para ele uma resposta difícil, versos 5 e 6. Jeremias, competindo com homens que estão andando a pé, você já está desmaiando, já está se cansando, o que vai acontecer quando vier homens que vão a cavalo? Se você no terreno plano não está se sentindo seguro, numa terra de paz, como é que você vai fazer na floresta do Jordão? Há muita discussão sobre o que significa isso aqui. Alguns acreditam que essa palavra foi dada a Jeremias enquanto ele ainda estava em Anatote, e a oposição que ele recebeu em Anatote, mencionada no capítulo 11 a partir do verso 18, era menor do que a oposição que ele estaria para receber em Jerusalém. E como se Deus estivesse dizendo, Jeremias, a oposição aqui é só um treino da oposição que você vai receber lá. Outros pensam na oposição no tempo da dificuldade interna com relação à dificuldade externa. Outros simplesmente generalizam e dizem, Jeremias, as coisas vão ficar bem piores ainda, prepare-se, você tem muito chão pela frente. Esse tom certamente é muito claro e é uniforme. Agora, se há outros detalhes compreendidos, por exemplo, na ideia da floresta do Jordão, será que Deus tem em perspectiva aqui um tempo em que Jeremias está dentro da cidade fortificada de Jerusalém e outro no qual ele está se escondendo do exército babilônico nas florestas do Jordão? É muito difícil ser taxativo aqui, mas o tom geral da resposta é claro. Jeremias, a calamidade vai vir. Você precisa se preparar para dias piores. Mas tenha calma, que eu tenho tudo sob controle. Eu vou desamparar a minha casa, ele vai responder no verso 7, mas no final das contas eu vou trazer um povo para a minha herança. É algo parecido com aquilo que Deus já disse a Abacuque. A primeira resposta de Deus para Abacuque o chocou. Na segunda é que ele entendeu que, apesar de tudo, o justo viveria pela fé. E o que nós temos aqui é algo bastante semelhante. Você também já está familiarizado com essas ideias, com esses conceitos proféticos. Então, basicamente, o que temos até o capítulo 12 é isso. É a ideia de que Deus está prestes a mandar um juízo para disciplinar o seu povo, a fim de que, entendendo as maldades da transgressão da aliança, o seu povo se volte para Deus e, através do juízo que com justiça Deus executará sobre o pecado da nação, a glória de Deus seja defendida, seja vindicada, e a nação de Israel perceba o seu pecado e se volte humildemente para o Senhor. Isso está prestes a acontecer. E se Jeremias está sofrendo agora, ele tem que se preparar para sofrer um pouquinho mais. Mas ele deve descansar que no final tudo sairá conforme os planos de Deus e o seu papel profético não será esquecido. Ele terá o seu nome preservado, ao contrário daqueles que se voltam contra ele. Esse é o assunto destes capítulos que esperamos abençoem a sua vida. Está difícil, não está? Talvez você esteja enfrentando dificuldades como cristão, seja no seu ambiente de trabalho. Deus está dizendo, segura firme. Segura firme, a oposição pode crescer, ela pode aumentar.
Deus não está nos dando garantias de que as coisas vão piorar a curto, a médio ou a longo prazo nos nossos dias. Mas a questão é, seja qual for o grau de oposição que nós estivermos enfrentando, sejamos firmes. Porque no final, tudo será virado para a glória de Deus. E aqueles que o serviram fielmente não serão esquecidos. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua leitura. E amanhã, se Deus nos permitir, nós voltamos para ler os capítulos 13 a 15. Bom estudo para você e até lá, se Deus quiser.